Bom dia, pessoal. Dividindo aí um estudo que tenho feito aí desde o começo dessa crise da pandemia com vocês. É um estudo ainda preliminar, mudando todo dia, mas acho, dada a necessidade de fatos e dados aí para colocar um pouco de luz aí no nosso dia a dia, achei por bem já começar a divulgar. O objetivo desse documento é esclarecer os conceitos de isolamento, contact tracing, análise de curvas, entre outros. Acompanhar as melhores práticas mundiais, divulgar fatos, análises que acalmem as pessoas, né? Que tenhamos bom senso aí e dos governantes usado para usar nas decisões. E propor estratégias de atuação vencedoras, segundo as melhores práticas mundiais. Como que foi feito esse estudo? Em colaboração com grupos de WhatsApp, de colegas de MBA do INSEAD, das turmas de 92, 93, 94, da turma de ex-sócios da McKinsey, alguns da McKinsey em vários países, engenheiros da Poli, da USP, entre outros. Também usamos rede de vizinhos para entender a situação em vários lugares do Brasil, para entender as reações e lugares que necessitam aí melhor entendimento. Temos usado os dados oficiais aí dos órgãos principais de informação oficial. O Correio della Sera, muito focado aí na situação da Itália, para entender melhor o que está acontecendo lá. E temos feito os nossos tratamentos estatísticos próprios de correção das curvas em colaboração aí com engenheiros da Poli, ex-sócios da McKinsey no Brasil, na Itália, no Japão, e testado isso, inclusive com médicos que fazem parte desse grupo aí, ex-colegas de MBA também. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena para ter uma base de tudo. Do que se trata essa crise? É desse 1 milhão de pessoas que já tiveram coronavírus? Esse número foi acumulado aí ao longo de semanas e meses, né? E hoje quer dizer muito pouco. Então, tem muito alarde em cima do número, que na verdade pode estar errado, porque os testes são poucos feitos, ele pode ser 10 vezes mais do que isso, por exemplo, de casos espalhados pelo mundo, né? Mas no fundo, o que importa é que essa crise leva a um problema do sistema de saúde dos países, né? Das regiões, dos locais, e o importante é focar nos casos críticos, que são 5% dos casos, hoje 40 mil casos, né? Então não é 1 milhão que nós temos que ver, são os 40 mil. Sim, olhando que tem 60 mil mortes que aconteceram, e é lastimável, e nós temos que olhar para frente para ver como a gente diminui ainda mais a ocorrência dessas mortes sobre os casos críticos. Importante notar que existem 800 mil casos, mais ou menos, 798 nesse momento, que são casos leves, né? E às vezes até pouco sintomáticos, que parece um resfriado, uma gripe, às vezes um pouco mais, mas de muita gente que ficou em casa, se tratou em casa, sem ter que ter auxílio de profissionais da saúde, na sua maioria. Então é muito importante a gente entender esses números e entender onde que nós temos que focar para evitar a crise do sistema de saúde e minimizar as mortes daqui para frente, sem que nossas economias e vidas sejam completamente atropeladas. Um pouco vai, é inevitável, mas existem caminhos e existem melhores práticas que podem trazer uma luz. Os números acumulados na Itália assustam, né? Porque se trata desses 120 mil casos na Itália, por exemplo, dos Estados Unidos ainda mais, mas olha bem esses números, né? Dos 120 mil casos hoje, 52 estão em isolamento domiciliar, 28 mil já foram recuperados com alguns sintomas e quase 20 mil já curados, né? Dá uma olhada que esses números, ao longo do mês aí, muito provavelmente uma série deles não foram nem acompanhados e a pessoa já está bem. Então, tudo somado, sim, houve crise em cidades na Itália, muito ruim, né? Bérgamo, várias províncias da Lombardia, mas hoje a situação, revertendo na Itália, são 4 mil casos na terapia intensiva e, sim, lamentando os quase 15 mil mortos na Itália até agora. Mas nós temos que ter foco, né, para reduzir os novos casos e recuperar
esses 4.000 casos graves na Itália. E o mesmo a gente aprende que funciona para o resto do mundo. Muito importante na Itália, que pouca gente está reconhecendo quanto as curvas da Itália já chegaram no pico e quanto estão caindo. Existe uma forte correlação entre o número de testes, que dobrou nesses últimos 3 dias, e a curva que não está caindo tanto acentuadamente. Olha, reparem aí esses 2 círculos, né? Como existe uma influência muito forte entre o número de testes aumentando e a curva lá que está tendendo a cair sendo segurada. Então, estão fazendo a correção dessa curva, né? E para entender que, efetivamente, a Itália está num ritmo muito forte aí de controle da epidemia, principalmente olhando Lombardia. Então, especificamente na Lombardia, que hoje tem reportados lá 25.000 casos, se nós desconsiderarmos esses 2 fatores, né? A inflação de casos reportados, né, proporcional aos dias anteriores, devido ao aumento de testes, e a lentidão para dar baixas nos casos leves, que hoje na Lombardia são cerca de 25.000, praticamente nós quase que não teríamos casos ativos aí acontecendo, quer dizer, é quase um giro dos casos novos diários que entram, mas uma série estão sendo curados, a gente já estaria com números muito mais positivos na Itália como um todo, nesse caso olhando a Lombardia. A Itália precisa, sim, continuar a reduzir seus novos casos, né? Não é bom ter 4.000 novos casos ao dia, né? Ainda que a maior parte deles sejam leves, continua ainda trazendo gente para terapia intensiva, que hoje tem cerca de 4.000 casos nisso. Aí chegou a hora da Itália também começar a pensar na economia, na subsistência das famílias, dos empregos, para não deixar essa retomada durar meses, né? Que poderia ser o caso se a gente não tiver uma visão ampla do problema e da situação. Vários países da Europa também mostrando essa tendência, Espanha, Alemanha, até o Irã, que não está na Europa, mas também foi um dos casos mais graves, aí mostrando uma certa reversão da curva, Suíça, Áustria, Holanda, uma série de países mostrando a reversão, enquanto alguns países ainda demorando mais para reverter. A França com números muito estranhos nos últimos dias, mortes que estavam represadas aí em casas de saúde que foram contabilizadas agora, distorcem qualquer análise que nós possamos fazer nesses dias. A Inglaterra ainda não mostrando uma clara reversão forte nos casos diários, e os Estados Unidos com grande desafio lá em Nova York e com vários estados mostrando aí algum problema. Mas já vemos algum indício de redução da velocidade de contágio em Nova York. Olhando assim de forma geral as curvas sobre velocidade de contaminação, de contágio, a gente vê que existe uma clara queda, né, na Itália. A Itália já, por exemplo, em índice de contágio melhor que o Japão, por exemplo, né? O Japão teve uma retomada aí, apesar de ter controlado muito bem no começo, uma retomada aí com a liberação para os festivais do Cherry Blossom, né, das cerejeiras. Mas todos os países seguindo, né, a queda da Itália, Alemanha, Espanha, todos, Espanha, Alemanha, Brasil ainda muito cedo, né, estamos no começo da curva, mas já com isolamento aqui se vê um controle da curva, né? E o ponto que se chega no final é que a hora que esse contágio aí chega numa saturação, a reversão é muito rápida, é uma questão de dias e não meses, né? Ou seja, vários países relevantes estão começando a mostrar o achatamento da curva. Muitos países, inclusive a Itália, Espanha e Irã, que começaram a mostrar, eram os piores cenários, começaram a mostrar uma luz forte no fundo do túnel, né? E até os Estados Unidos vem desacelerando, principalmente Nova York, as suas curvas, dando algum sinal que, ou seja, pode não ser tão ruim quanto os cenários aí que vêm sendo colocados. E como essa crise global e multidisciplinar, né, tendo essa luz no fundo do túnel para a saúde, nós podemos planejar muito rapidamente a visão da retomada da economia, ainda que mantenhamos níveis altos, né, de monitoramento, controle da epidemia, com testes focados, isolamentos inteligentes, máscaras, etc., inspirados aí nos melhores casos, como o Japão, Coreia, Alemanha.
Então, como olhar para frente usando os dados e fatos e imitando as melhores práticas mundiais? Uma coisa muito simplista que a gente vê é uma forte correlação de países que têm o hábito de usar máscaras quando tem simples resfriados e gripes, né? Tendo curvas muito mais amenas. Pode parecer simplista no início, né? Mas pensando em transportes públicos e como esse vírus tem se espalhado aí no ar, né? Nós temos ouvido nos últimos dias, o mundo inteiro já está virando isso, a recomendação forte de se usar as máscaras está sendo assim uma tônica nos vários ministérios da saúde ao redor do mundo. Agora, uma coisa muito importante é que a gente pare de olhar aqueles números grandes acumulados ao longo de semanas e comecem a mostrar um painel de controle de dados claros e efetivos para áreas onde nós podemos controlar, que são casos graves internados por região, né? E aí a contrapartida em leitos, equipes, respiradores, equipamentos para ser responsável para recuperar essa tendência que está acontecendo de casos graves na região. Isso deveria ser um painel de controle que a gente tenha em todos os estados e cidades para ficar muito claro quais são as áreas críticas que nós podemos ter problema na área de saúde. A outra coisa muito importante é sobre a definição de quarentena e isolamento. Uma grande confusão teórica e utópica foi colocada: é isolamento horizontal ou isolamento vertical? Ambos os casos levados ao extremo são utópicos e realistas, não existe. Por exemplo, uma família na favela que tenha avô e avó morando na casa, junto com os netos, e o pai e a mãe, né, profissionais que fazem limpeza em hospitais, por exemplo, não tem como fazer isolamento vertical ali naquela casa. E como isso, milhões de outros contra-exemplos. Então, o simplificar demais é um risco muito grande. E nós temos que achar um desenho racional, que não é uma receita de bolo, de acordo com a situação em cada região, em cada micro-região, de forma a entender melhor que ações podem ser tomadas. Então, vamos entender bem. Quarentena, para que serve? Para pessoas que têm sintomas, qualquer sintoma, como se fosse uma gripe, já deve se auto-isolar pelo menos por 15 dias, né? E ter o acompanhamento médico remoto, né? Outras coisas, a quarentena também deve ser imposta sobre pessoas que estão migrando entre regiões ou imigrantes, né? Paradas no aeroporto, testadas, colocadas em quarentena de 15 dias, né? Verificado que não tem sintomas, elas podem seguir, né? E entrar no ritmo normal da população daquele lugar está fazendo. Depois, os grupos de risco, que não são só idosos, mas são idosos, cardíacos, diabéticos, pessoas com problemas pulmonares, principalmente esses, né, e alguns outros mais, né, imunodepressivos. Esses são sob risco máximo e devem ser cuidados ao máximo, né? Todo cuidado, né? Isolamento para eles, suporte a eles, ajudá-los a fazer as compras, ajudá-los que estejam bem também psicologicamente de estarem isolados, uma série de coisas focadas com esse grupo de risco, né? O máximo cuidado, porque esses daí, se tiverem um contágio, são aqueles que têm a maior probabilidade de morrer, né? E também de ficar muito tempo na UTI. Depois, lá em cima, as atividades evitáveis. Né? A grande recomendação ao redor do mundo é que quem pode fique em casa. Né? Atividades evitáveis, escola, estudos, pessoas que podem trabalhar remotamente, fiquem em casa, né? Controlem o começo da pandemia nas suas regiões e estejam em casa. Agora, não podemos esquecer do abastecimento, das atividades que são essenciais e que são muito mais do que aquelas que a gente, num primeiro momento, imagina, né? Não é só saúde, abastecimento de comida, de equipamentos hospitalares, de farmácias, deliveries de essenciais, energia, saneamento, coleta de lixo, fábricas essenciais, né, que produz alimentos, tudo isso, logística, transporte e muito mais. Por exemplo, uma fábrica de aço que tem uma caldeira que, se parar, quebra e são milhões de investimentos, é uma atividade essencial. Tem casos da polícia não deixando a pessoa entrar para essa pessoa controlar essa caldeira. Então, precisa de um pouco de bom senso nessa hora, né? E não ficar jogando para um lado ou para o outro, né? Temos que ter bom senso e inteligência e saber que os problemas vêm dos detalhes, né?
E a partir desse isolamento aí de 2, 3 semanas que tenha sucesso, né, ao segurar as curvas, pode-se liberar outras atividades, né, a ser definido pelos técnicos da saúde de acordo com o controle de epidemia. Aí sim, aqui em Santa Catarina já se liberou bancos, já se liberou as construções civis e as lojas de materiais de construção, né? E já começa, controlando a epidemia, de olho nos números, né? A fazer uma abertura gradual. Agora, muito importante que seja controlada, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, não se abriu o transporte público ainda, né? Que é uma das áreas de grande contaminação. Então, muita inteligência nessa hora. O isolamento tem que ser inteligente, né? E não dogmático, extremo, né? Não é para lá, não é para cá, é no ponto certo, sem receita de bolo universal, de acordo com a necessidade e o ponto da curva de cada região, localidade e estado. Para quem é fundamental essa quarentena restrita? E isso é muito importante. Casos positivos e pessoas aguardando os resultados dos testes, muitos ainda aqui no Brasil, é quarentena. Não importa que se tenha poucos sintomas, se o casos quarentena de pelo menos 15 dias e acompanhado até definir os testes. Mas depois, e mais importante ainda, são os casos minimamente suspeitos. Ou seja, uma coisa que na Ásia se tem a cultura muito clara, que você está com um resfriado, uma gripe, ou seja, você evita de mandar seu filho na escola, né? No caso que ele esteja com a gripe, você, se tiver que ir, for essencial, você vai com máscara, ou seja, tudo isso, né, é uma questão de responsabilidade, principalmente a gente sabendo o efeito que nosso pequeno sintoma pode causar nas pessoas de grupo de risco. A mídia, o governo tem que fazer altas campanhas sobre isso, para que isso fique muito claro para a população. Depois tem o contact tracing, que é a investigação da origem e do foco dos casos, orientando e alertando as pessoas que possam ter tido contato com outras pessoas que já estão infectadas. A Ásia está fazendo muito bem isso, eu vou falar mais sobre isso. Depois eu já falei o controle de imigrantes, né? Fechamento de aeroportos, rodovias e etc., com o controle pré-quarentena, né? E que as pessoas que chegarem exibindo febre, já com os medidores, mas em alguns casos, se a pessoa vier de uma região crítica, já vai direto para a quarentena imediatamente, 15 dias antes de entrar na sociedade como um todo. O contact tracing é um negócio que tem sido usado muito bem. Singapura é uma cidade pequena, né, uma cidade-estado, tal, pequena, mas dá um bom exemplo de um caso a seguir, onde eles identificam um caso e vão atrás, onde a pessoa esteve na semana, em que loja, com quem falou, de perto, e já alertam as pessoas para fazerem os testes, né, e acompanharem sintomas. Isso tem sido, talvez, o melhor jeito de brecar a curva logo no começo. Depois a Coreia, utilizando testes, né, focados, além de fazer o contact tracing, conseguiu monitorar as pessoas com atividades essenciais que estavam transitando, então fechando as avenidas, aí, fazendo testes pontuais ali, e já também encaminhando pessoas com mínimos sintomas para o isolamento, né? E indo buscar o foco a origem e o foco das contaminações. E no Japão, com muito menos testes sendo feito, mas a disciplina de um povo que está acostumado a fazer isso, né? Tem até casos assim muito específicos, né? Eu falei anteontem com uma amiga que mora no Japão. Eu morei 3 anos no Japão, então conheço bem a sociedade por lá. E ela tem um filho que estuda medicina, a medicina não parou, e eles são obrigados a fazer um log, onde foram, que loja foram, com quem falaram de perto diariamente, e mandar isso para a universidade. E a universidade já tem isso tudo pronto, caso dê um foco em algum lugar, já disparado isso para as áreas de saúde, para conterem o foco de uma nova exponencial aí local, né? É importante os testes, né? A gente fala teste, fundamental, né? Que sejam feitos testes. Agora, não são milhões, né? A Coreia conseguiu controlar a curva com 300 mil testes, a Suíça com 80 mil testes. São testes focados, exatamente partindo do princípio, né? Que você está olhando, né? Buscando o foco da contaminação, né? É aqueles redores, aquela região, aquela vizinhança,
aquela fábrica. Então, são testes muito focados. O pessoal que tem que trabalhar, o pessoal de saúde, o pessoal de delivery, o pessoal dos transportes coletivos, que em muitos países não pararam. Então, pessoal, relaxa, não são milhões de testes que nós precisamos amanhã, são algumas centenas de milhares que, na verdade, já estão chegando, já chegaram, e muitos outros estão sendo disponibilizados aí pela Fiocruz, tudo. Então, muito rapidamente, o Brasil deve fazer o backlog de testes aí, processamento do backlog, e entrar, né, combatendo aí proativamente os focos da epidemia. Eu não tenho dúvida nenhuma da resiliência mundial, também que teremos boas notícias em breve, sobre remédios e vacinas, né? Remédios mais rapidamente, pode atuar em segurar aí a necessidade do sistema de saúde, das UTIs, etc., controlar o número de dias, já temos alguns dados sobre isso. Não vou falar sobre nenhum remédio aqui, porque não é meu papel, não entendo nada disso, deixarei esse tema para especialistas comentarem. Agora, temos boas notícias, né? Temos boas notícias já no Brasil. Alguns estados foram rápidos, né? Santa Catarina, onde eu estou, foi um exemplo, né? Dia 17, fechou tudo de uma forma muito rápida e forte, um isolamento muito estrito, fechou o transporte público, fechou as escolas, recomendou todo mundo de estar em casa, fecharam as praias, a polícia na rua controlando a necessidade das pessoas ainda de estarem andando, e isso está funcionando muito bem. Os números estão aí para mostrar. A epidemia de Santa Catarina, dos casos reportados, parece muito controlada. São 300 casos, mas o mais importante são só 20 e poucos casos críticos internados e 6 mortes, né? E não tem crescido de forma exponencial. Agora, há 2 dias, começou a se liberar bancos, construção civil e empresas de material de construção, a cadeia de valor da construção, ainda assim mantendo muito focado, né? Evitando o transporte público e monitorando o que vai acontecer nesses próximos dias. Então, muito importante que a retomada seja gradual e olhar o Japão, né? O Japão parece ter muito sob controle o que acontece por lá. Então, as conclusões. Gente, isso tudo muda diariamente. É uma pandemia muito clara, paciência, foco, união, determinação, obediência são essenciais. Agora, temos que acalmar a população, acalmar o pânico, porque, na verdade, as previsões globais que tínhamos sobre quase apocalípticas, né, não acontecerão, serão muito menores do que inicialmente simulado. A rapidez de controle da epidemia em regiões, né, que não chegaram à massa crítica, né, ficaram lá por centenas de casos, 1000 casos, é previsto que sejam em semanas e não meses, né? Então precisa ficar atento e não relaxar que essas ondas, as segundas ondas podem acontecer. Ainda assim, né, podemos pensar em outras, né, variáveis, né, que a economia, nessas regiões específicas, né, os empregos, né, o negócio, as microempresas e etc., né, temos que ter planejamento multidimensional. Os testes focados, né, são milhares, não são milhões, somando a isolamentos inteligentes, o contact tracing que nós falamos, são fundamentais para a retomada rápida da economia. Depois, união política, gente. Né? É um dos pontos fundamentais no alinhamento, agilidade das ações, a indecisão política, disputas na Itália, como acontecendo em vários outros países, foi um dos principais motivos do descontrole inicial e aumento do número de mortes e caos no sistema de saúde italiano. Então, atenção políticos, atenção políticos. E o papel da mídia é fundamental. Acalmar, informar, convergir. E não sensacionalismo. Tem parte da mídia ainda fazendo isso, mostrando os grandes números acumulados aí em semanas, né? A mídia é responsável também por não disseminar a discórdia política, não colocar lenha na fogueira, né? Foco em números de mortes e casos acumulados, não. Temos que focar no que podemos acionar, né? Casos críticos, o número é menor, é focado nesses lugares com riscos ao sistema de saúde, né? É um principal dos problemas que nós temos agora para reverter rapidamente, né? É o foco de toda a mídia em ajudar, colaborar, acalmar, convergir, direcionar. Voltando aqui
falando para você de tudo que eu li, estudei, analisei, de fatos, dados, conversas com especialistas em múltiplas áreas me deixam otimista, mas cauteloso. Nós veremos a Europa reverter fortemente as curvas em alguns dias. Em alguns estados e regiões vão conter o contágio antes da epidemia crítica exponencial. É isso que eu tenho de visão para as próximas semanas. O trabalho voluntário e a solidariedade têm a chance de mudar o mundo inteiro, para melhor, em definitivo. Aproveitem o isolamento para rever seus valores e prioridades. Chega de disputas políticas destrutivas. É hora de foco e união. Por favor, compartilhe para que chegue a todos os nossos decisores, ajudem a todos baixarem o pânico e focarem na solução. Lembrete, máscaras, auto-quarentena consciente aos mínimos sintomas. Fique em casa se puder evitar atividades. Siga as recomendações dos técnicos de forma obediente e responsável. Obrigado por sua boa vontade em ler com calma e abrir a mente para soluções amplas.